Irmãos, abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler dois textos do livro, capítulo 11, verso de número 16 ao verso de número 33. Depois eu vou voltar para o capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeiramente, o texto de capítulo 11, do verso 16 ao verso 33. São duas leituras um pouquinho longas, que os irmãos estejam atentos aí na leitura do texto. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam, segundo a carne, também eu me gloriarei, porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu falo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é que eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Volte um pouquinho à sua Bíblia, capítulo de número 1, verso de número 3 até o verso 11. Como disse, são duas leituras importantes para a gente entender a palavra a ser pregada. Verso 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas as graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui. Agora, juntos, vamos ler novamente o verso 3, o verso 4 e o verso 8. 3, 4 e 8. Vamos lá? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, fala conosco, lemos o texto, é um texto inspirado, um registro histórico, mas um registro que traz vida, porque através da instrução, do ensino que ele traz, isso pode nos consolar, nos confortar, nos orientar e nos advertir também. Obrigado pela oportunidade que temos de, como igreja, nos reunirmos aqui nesta noite. Ó Deus, e abençoe para que cada um seja ricamente dirigido pelo Senhor na Tua palavra a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sofrimento. Sofrimento. Quem não tem? Quem não passa por dor? Quem não passa por dificuldades? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite. O sofrimento na visão, na perspectiva do apóstolo Paulo, como Paulo via a dor. É alguém que pode nos ensinar, nos instruir sobre como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento sendo um cristão. Queridos, uma das questões de difícil compreensão na esfera da vida humana, realmente é o problema do sofrimento. E muitas vezes, pelo fato de conhecermos a Deus, algumas pessoas pensam até que nós, como crentes, somos vacinados contra a ideia de experimentarmos a dor, o sofrimento. Parece que o fato de sermos crentes, alguns acham então o seguinte: olha, vocês não são crentes? O Deus de vocês não existe? Por que vocês estão passando pela dor? Eu confesso que cheguei a perder uma membro de igreja lá na cidade de Mirassol, porque quando eu tive um problema de úlcera, a irmã achou que o pastor era Deus, né? E o pastor não podia ficar doente. E quando eu tive úlcera, a irmã ficou escandalizada, porque eu tive crise de úlcera. E aí ela saiu da igreja, foi para uma igreja pentecostal, porque ela não admitia que o pastor ficasse doente. Talvez influenciado pela proposição da confissão positiva, né, de que o crente ele tem que ser cabeça, o crente ele tem que ser gerente de alguma coisa, tem que ser dono, e o crente não pode ficar doente, não pode passar por dificuldade. Uma grande heresia. Irmãos, sabemos que sim, que há dificuldade, nós entendemos a questão da dor, do sofrimento, mas é importante que nós entendamos que a origem do sofrimento veio da queda, veio com o pecado dos nossos primeiros pais. Por isso a expressão teológica queda. A partir da queda, morte espiritual, morte eterna e morte física. Dor, sofrimento. Mas, irmãos, de qualquer forma, nós temos que entender o valor do sofrimento, a finalidade do sofrimento na nossa vida, os resultados que o sofrimento traz e a ação de Deus em relação ao sofrimento humano. Enfermidades, tragédias, acidentes, mortes de pessoas que amamos e tantas outras coisas que nos trazem sofrimento.
A carta de Paulo à igreja de Corinto, portanto, ela vem retratar ou vem tratar de maneira clara e objetiva a questão do sofrimento, a questão da dor, tendo como referência e exemplo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra vicária, a sua encarnação e a sua morte de cruz, que foi o ápice do sofrimento de Jesus. Ou seja, a terra viu o quanto Jesus sofreu. E semana passada nós celebramos a Páscoa, nós recordamos, lembramos mentalmente e pelas Escrituras o que a Bíblia nos ensina acerca desse momento de dor. E eu quero destacar, irmãos, que quando Paulo escreve a segunda igreja, a segunda carta à igreja de Corinto, se você conhece um pouquinho as Escrituras, você vai ver que é uma carta com um tom diferente. Na primeira carta, Paulo está chamando a atenção porque a igreja tem problema, tem divisão. Uns falam que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Na primeira carta, tinha impureza que Paulo está censurando. Havia um pecado absurdo dentro da igreja, com consentimento, uma relação incestuosa. Na igreja de Corinto, havia grandes problemas na interpretação sobre dons espirituais. E Paulo tem que mostrar que, a despeito de qualquer dom que alguém tivesse, se não tivesse amor, não valia absolutamente nada. Então, a primeira carta é um tom duro, pesado, corretivo, que às vezes nós precisamos sim de uma palavra firme como a de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Mas na segunda carta é um tom mais ameno, é um tom mais doce, é um tom mais confortável e até de consolação àquela igreja. Paulo, irmãos, está demonstrando através da sua vida, que foi marcada pela dor, pelo sofrimento, por causa do Evangelho, o que lhe havia acontecido. Paulo fala das aflições de alma que ele experimentou, dos açoites que ele recebeu, do quanto ele sofreu por causa do amor a Cristo e por causa da propagação do Evangelho que vinha a partir do seu ministério. Agora, irmãos, em meio a tudo isso, a pergunta que nós temos que fazer: como é que esse Paulo enxergava Deus? Como é que Paulo enxerga Deus nesse momento de dor, de sofrimento? E aí, certamente, espalha sobre nós a mesma pergunta. Quando você experimenta a dor, você fala da sua dor para os outros ou fala da sua dor para Deus? Comumente, nós temos a tendência de falar da nossa dor primeiro para quem? Para as pessoas. A gente quer falar da nossa dor. E se tem um outro doente também, a gente vai mostrar que a nossa dor é maior que a dele. É duro quando a gente encontra gente que passa por algum tipo de doença, porque um fica competindo com o outro para mostrar quem é que está sofrendo mais. Eu estou com dor de cabeça. Não, eu estou com enxaqueca. Ai, misericórdia. Eu estou com dor na perna. Nossa, eu estou com a dor na junta. Parece que tem uma disputa, né? E a gente quer falar quem é que está sofrendo mais. Queridos, nós não precisamos chegar num ponto como esse, mas a nossa tendência é falar primeiro com as pessoas da nossa dor, depois a gente falar com Deus. E é exatamente essa questão que nós queremos observar no que o texto ele quer nos ensinar, para entendermos o que Paulo fala em 2 Coríntios, que é preciso que nós conheçamos, através da sua história, a partir da sua conversão, momentos de extremo sofrimento. E precisamos lembrar, irmãos, que essas situações que Paulo passou foram diferentes de quando ele era um soldado romano. Quando o apóstolo Paulo era um soldado do Império Romano, ele não passava por essas coisas. E somente depois que ele se tornou um seguidor, e um pregador, e um missionário, é que ele experimentou vários reveses, vários momentos difíceis da sua vida. Fato, irmãos, que Paulo, a partir do instante que se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Paulo vai experimentar um grande peso. Um grande peso. Um parêntese. Me parece que, eu acho que eu já fui quase que 80% das casas daqui da nossa igreja. E a impressão que eu tenho é que
muitos da nossa igreja são marcados por episódios de dor, de sofrimento. É por isso que eu gosto de visitar as pessoas, para entender a história de cada um. E me parece que muitos aqui têm histórias profundas. Às vezes eu não me contive em me emocionar com algumas histórias, alguns momentos difíceis que alguns irmãos aqui passaram, na saúde, as perdas, as mortes, as dificuldades, os enfrentamentos diante das realidades que cada um teve que experimentar e teve que viver. Ou seja, muitos de nós são marcados por profundos momentos de dor, de sofrimento, de angústia. E ao olhar um cenário, irmãos, de angústia e dor, nós somos crentes. Como é que nós vamos enxergar Deus nesta hora de sofrimento, de dor, de perdas? Perdas terríveis que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa existência. Perdas no sentido de gente que morreu, perdas até mesmo no sentido de mudanças que aconteceram na nossa vida, perdas as quais nos trouxeram um sentimento de vazio. Queridos, se nós entendemos o que Paulo está escrevendo no capítulo 11, e o que Paulo está escrevendo no capítulo 1, eu creio que Deus, mediante a ação do seu Santo Espírito, pode nos consolar e nos confortar a entender e a lidar de maneira mais ajustada com a nossa vida cristã. Eu passo então a descrever, irmãos, alguns momentos descritos na vida de Paulo. E esses momentos estão narrados a partir da sua conversão no livro de Atos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Atos capítulo 9, verso 23, esse anti-Saulo, que era um perseguidor, e que agora é o Paulo, o homem transformado, homem que experimentou o poder da graça de Deus. Esse homem, irmãos, passa a pregar a palavra do Senhor. Atos capítulo de número 2, dia de Pentecostes. Atos 3, Pedro e João ao templo. Atos 4, perseguição. Atos 5, um problema real na igreja, Ananias e Safira. Atos 6, a instituição dos diáconos. Atos 7, a perseguição de Paulo para com Estevão. Atos 8, conversão de Saulo. Atos 9, nós temos aí esse Saulo agora vivendo um momento extremo. Atos 9, 23, diz que os judeus queriam tirar a vida desse homem chamado Paulo. Atos capítulo 13, 14, fala que em Antioquia, quando Paulo pregava aos judeus, mulheres expulsaram Paulo e Barnabé do templo. Expulsaram daquele espaço porque a multidão invejava e contradizia e blasfemava contra o apóstolo. Ele experimenta sofrimento. Em Atos capítulo 14, do verso 2 ao verso 5, na cidade de Icônio, Paulo, irmãos, foi apedrejado, quase apedrejado, tendo que fugir para Derbe. Judeus incrédulos incitaram, irritados, foram e criaram um tumulto. E Paulo é esse, irmãos, que está sofrendo amargamente por conta do Evangelho. Antes não era assim. Agora vem dor, vem sofrimento, pelo fato de levar boas novas, de pregar, de anunciar a palavra do Senhor às pessoas que até então não conheciam o Senhor. Na cidade de Listra, Paulo vê alguém maltratado pela enfermidade, e na autoridade do nome de Jesus, esse Paulo diz: apruma-te, e um coxo se levanta. Judeus saíram de Antioquia e foram com uma multidão, irmãos, incomodados, porque Paulo curou o homem. Deus usou o apóstolo para levar uma palavra de paz, de esperança, de restauração. E esse Paulo, irmãos, é apedrejado a ponto de o texto dizer que ele saiu dali semi-morto, ou quase morto. Atos 14, esse mesmo Paulo experimenta perseguição, sofrimento, e esse Paulo exorta os discípulos a permanecerem, e diz a eles
que mesmo em meio a sofrimento, a perseguição, era importante que eles permanecessem firmes. Ele precisava dar o exemplo. Ele precisava mostrar a firmeza dele, a confiança dele em Deus. E ele fala aos discípulos, olha, permaneçam firmes diante das tribulações, diante das angústias, porque assim importa que vocês adentrem ao reino dos céus. Atos de número 16, na cidade de Filipos. Esse Paulo, irmãos, ele vê uma jovem que dava lucro aos homens, mas essa mulher, essa jovem estava tomada de demônios. O que um demônio faz? Adentra a mente, vontade das pessoas, domina espiritualmente alguém e traz a eles, a essas pessoas, alguma situação, entre aspas, extraordinária. Essa pessoa, ela dava lucro para gente que ganhava dinheiro em torno dela, porque ela adivinhava. E a Bíblia, irmãos, mostra que Paulo percebe aquilo e fica incomodado e repreende na autoridade do nome de Jesus aquele demônio que estava ali agindo na vida daquela jovem adivinhadora. Mas isso incomoda as pessoas que tinham lucro em torno daquilo que aquela mulher fazia. E, amados, naquele momento, Paulo é tomado, eles rasgam as roupas do apóstolo, batem Paulo com varas e, após isso, prendem Paulo. Muita dor, né? Você está fazendo coisa boa, você está ajudando as pessoas, você está levando a palavra, você está curando as pessoas, você está informando sobre verdade, você está sofrendo. Essa conta parece que não fecha. Você leva a vida certinho, você paga as suas contas, você é honesto, você é honrado com a sua esposa, você é honrado com o seu marido, você respeita as pessoas, valores e ética, e vem sofrimento. Como? Como entender Deus, irmãos, no momento em que parece que a dificuldade bate à nossa porta e assalta as nossas vidas? Olhando um pouquinho mais ainda sobre a vida de Paulo, em Atenas, no Areópago, Paulo fala aos estoicos, e é interessante que os estoicos, irmãos, eram pessoas que propunham que os homens devessem conhecer a Deus através de uma relação harmônica com a natureza. Tá? Hoje tem uma turma aí que gosta são meio natureba, né? Então assim, nossa, a natureza, nós temos que ter contato com a mãe terra. Eles seriam talvez os estoicos modernos. Paulo tem contato com essas pessoas ali no Areópago. E Paulo tem contato também com os epicureus. Os epicureus, eles eram refinados. Gente fina, viu? Os epicureus, eles eram como? Era gente assim que, nós não queremos nem para mais, nem para menos. Nós queremos uma vida moderada. Moderada em todos os aspectos. Nós somos zelosos para termos uma vida refinada e moderada. Nem prazer de mais, nem prazer de menos. Você está vendo que, não somente por conta desse fato, mas também por conta do espaço que havia ali, um lugar vazio que estava escrito ao Deus desconhecido, é que Paulo chega para aquele grupo e fala assim, veja que vocês são acentuadamente religiosos, porque tinham o espaço escrito ao Deus desconhecido, e tinha também a influência dos estoicos e dos epicureus. Um era natureba. Natureza. O outro, nós somos os moderados, os éticos. Nem para mais, nem... Nossa vida é sempre regrada, viu? Tudo certinho, mas sem Deus, sem Cristo, sem palavra. Aí Paulo, tá bom, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. E ali, eles hostilizam o apóstolo, hostilizam os apóstolos, o apóstolo. Irmãos, esses diziam, somos os cultos, os refinados, os que temos uma ética muito boa, viu? Mas esses se opõem a Paulo. Na Macedônia, irmãos, estavam Silas, Timóteo e Paulo, testemunhando aos judeus sobre Jesus, mas esses lhes opuseram, blasfemaram, e Paulo teve medo. Por que ele teve medo? Porque o Senhor dá uma palavra para Paulo.
Paulo tem uma visão à noite, de uma ação teofânica de Deus, ele tem uma visão, e o Senhor no sonho está falando: Paulo, não tenhas medo, não tenhas medo, porque o modo que você está testemunhando é importante, não te cales, pois ninguém ousará te fazer mal. Irmãos, Deus sabia que esse Paulo estava assombrado. Não tem momento na nossa vida que parece que bate um desespero, um medo das circunstâncias, um medo dos problemas, um medo das dificuldades? Quando bate a nossa porta, nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos. E apesar de termos um Deus, como nós cantamos aqui, um Deus grandioso, não há Deus maior, não há Deus melhor, mas nós lidamos com as nossas limitações, com as nossas fragilidades. E Paulo aqui está tendo que lidar com coisa que é muito maior que ele. E sempre oposição, sempre problema, sempre dificuldade. Quase pouco tinha situação confortável. Irmãos, Paulo segue então a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, ele passa por 2 anos pregando para muita gente, falando do Senhor, falando do Evangelho, e por amor ao Senhor, Paulo está fazendo o que tem que ser feito, mas Paulo está o tempo todo sendo afrontado. E na cidade de Éfeso, por conta da pregação de Paulo, por conta da autoridade que Paulo tinha de levar a palavra do Senhor, ele foi confrontado. Imagina aqui você comigo. Na cidade de Éfeso, por conta da pregação de Paulo, os efésios ficaram 2 horas, quase que num mantra, dizendo: Diana dos Efésios, Diana, 2 horas. Imagina você, 2 horas eles dizendo: Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana, 2 horas, num mantra, e Paulo tendo que lidar com aquilo, um povo enganado, e Paulo levando a palavra de esperança, levando o amor, levando uma palavra de fé e de salvação, mas eles insistindo em viver uma vida contrária ao Senhor. Esse Paulo, irmãos, depois que sai de Éfeso, ele vai para Jerusalém. Jerusalém, agarraram Paulo, capítulo 21, verso 31, agarraram Paulo, tentaram matá-lo, espancaram, acorrentaram em 2 cadeias, prenderam Paulo e acorrentaram. Em Jerusalém, irmãos, 40 judeus juraram que não iam comer e não iam beber enquanto não matassem Paulo. Pensa você. Alguém fala: nós não vamos comer e nós não vamos beber enquanto nós não acabarmos com a vida desse homem. Pensa você e alguém tendo que ouvir e ter que lidar com isso tudo o tempo todo. Por amor a quem? Por amor a Cristo. Capítulo 26 de Atos, diante do rei Agripa, autoridade suprema ali, diante de Festo, governador da Judéia, quando Paulo foi preso, ele foi ainda zombado, porque alguém disse assim: Paulo, você é um doido, você é um louco, as muitas letras te fazem delirar, você está delirando, você está falando aqui do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, isso aí é loucura. Na viagem para a Itália, porque depois Paulo ia ser julgado em Roma, não mais em Jerusalém. Na viagem para a Itália, o navio naufragou e na ilha de Malta, uma cobra pica a mão de Paulo. Alguém poderia dizer assim: nossa, Paulo, você só atrai coisa ruim, né? Você só atrai coisa ruim, porque só está acontecendo o quê? Tragédia. Só coisa ruim, só coisa difícil. Esse Paulo, irmãos, que nós estamos vendo aqui. E para não bastar, não no texto de 1 Coríntios, mas na carta no capítulo 12 da segunda carta, ao final, esse Paulo vai declarar que ele tinha algo que lhe trazia um grande sofrimento e um grande desconforto. E esse sofrimento e o desconforto que ele tinha lhe causava tremenda dor na alma e bem como no corpo. E ele fala: olha, era tão intenso que eu pedi a Deus que tirasse aquilo de mim.
Eu pedi que Deus retirasse aquilo de mim. E aí o texto diz que o Senhor disse que não ia tirar aquilo dele. Portanto, irmãos, a vida de Paulo, ela pode se assemelhar à sua e à minha vida. A vida de Paulo pode se assemelhar às nossas vidas. Se assemelha à vida de muitos de nós. No tocante à quantidade de sofrimento, no tocante à intensidade de sofrimento, talvez nem tanto. Mas Paulo sofreu. Ele sabia o que era dor. E quando Paulo se converteu, o Senhor deu uma palavra aos crentes que estavam na convivência com Paulo. Esse é o escolhido, ele precisa saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, em vista disso, como entender dor, como entender sofrimento, como interpretar a vida cristã em meio a tanta dificuldade, como encarar a realidade de um cristianismo que não oferecia vida fácil. Paulo, apesar dessas dificuldades, ele se via motivado a não continuar a olhar tão somente para a dor e para o sofrimento que ele experimentava, mas como ele passou a ver a Deus, como ele enxergou Deus nesta hora. Portanto, irmãos, Paulo representa para nós um modelo, um exemplo de como lidar com a vida nas horas da dor. Como eu disse no início, a nossa tendência quando temos dor é falarmos com as pessoas primeiro e falarmos com Deus na hora que der. Paulo não faz isso. Nós lemos capítulo de número 1, a partir do verso 3. Algo que para mim é fantástico. Porque Paulo está falando de Deus primeiro. E somente passa 10 capítulos que ele vai falar da dor que ele está experimentando. Imagina se ele invertesse aqui. No capítulo 1 ele está falando das lutas. E lá no capítulo 11 ele falaria de Deus. Didaticamente, quando nós aprendemos sobre hermenêutica e interpretação bíblica, cada posição, cada lugar que os textos estão, são maneiras às quais Deus quer nos ensinar. E quando nós olhamos um texto desse, hoje no verso 3 ele está apresentando quem ele cria e como ele via Deus. E no verso 11 ele está falando da sua dor, ele está nos ensinando sim como nós precisamos aprender a lidar com a dor. Como é que Paulo via Deus? Primeiro, ele via Deus como o Pai de misericórdia. Volta ao verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Irmãos, interessante que Paulo não faz um tratado teológico para compreender Deus na hora da dificuldade. Hoje nós nos tornamos tão lógicos que a gente quer ser teológico em tudo. Temos um tratado teológico sobre determinados temas. Gente, Deus é simples. Deus não precisa fazer um tratado teológico para mostrar quem Ele é. E aqui, Paulo não faz esse tratado teológico. Ele fala, Deus é Pai. E Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, que sofreu na cruz. E esse Deus que é Pai de Jesus, Ele é um Deus que é cheio de misericórdia. Isso significa, irmãos, que Paulo quer nos ensinar que Deus é um Deus que revela a sua compaixão diante da dor de cada um de nós. Misericórdia significa dor. Deus é um Deus gracioso em meio à nossa dor. Deus é um Deus soberano em meio à nossa dor. Deus é um Deus que se compadece da minha miséria. Deus, ao olhar a minha dificuldade, Ele não se isenta. Ele enxerga a minha fragilidade. A palavra misericórdia, miséria, pobreza, cardia, coração. Misericórdia, pobreza do coração. E Deus vê a sua miséria. Deus vê a sua pobreza na dor. Deus te enxerga
na hora da dor, como um pai. A misericórdia, irmãos do Senhor, é presente em nossas vidas. Ainda que haja lágrimas em nossos olhos e tristeza em nosso coração, Deus é assim, Deus revela misericórdia. O Salmo 105 diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmos 23, 6 fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Deus, como Pai de misericórdia, está propenso a estar conosco na hora da dificuldade, na hora da tribulação. E para Paulo, irmãos, naquelas horas difíceis, não foi tão complicado lidar com esse Deus que se revelava a ele como um Pai de misericórdia. Então, quero te dar um conselho. Na hora da dor, procure conhecer a Deus como esse Pai de misericórdia. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que vão é o socorro dos homens. E se nós não entendermos isso, nós podemos, num processo transferencial, querer transferir para os homens aquilo que somente Deus pode fazer. O pastor não me consola, o irmão não me consola, a igreja não me consola, o mundo não me consola, você vai entrar em crise. E há muitas pessoas que, para mim, se tornaram ateus filosóficos, porque não conseguem compreender a dor e o fato de que Deus é um Deus que até permite que nós experimentemos dor, mas Ele está conosco na dor. E eu recomendo que você leia o boletim de hoje pela manhã, onde há um questionamento sobre isso. Deus é um Deus de misericórdia. Como ver Deus na hora da dor? Deus é um Deus que se compadece da minha miséria. Segundo, Deus se revela como um Deus de consolação. Ele é Pai de misericórdia. E é interessante que Paulo, na construção do texto, ele fala assim, Deus é um Deus de toda. Eu vou repetir, Deus é um Deus de toda consolação. Não é de alguma. Não é que esse Deus seleciona o que Ele vai te consolar e o que Ele não vai te consolar. É Deus de toda consolação. Porque Ele nos deu do seu Espírito, o Consolador. Ele nos deu da sua palavra, que nos consola. Ele nos deu a oração, que é o meio de graça. Ele nos deu a comunhão, que é o meio de graça. Então Deus já nos proporcionou tudo aquilo que nós precisamos quando a dor bate à nossa porta. Eu me lembro que quando nós estávamos em Mirassol, vivi um tempo muito difícil no pastorado, eu estava quase entregando os pontos. Ah, Deus, não dá. Não consigo. Vou voltar para a metalurgia, que era muito melhor. Vou trabalhar com ferro, porque com gente não dá certo, não. Gente, está muito difícil. Eu doente, uma crise de enfermidade constante. E eu e Verônica, nós ajoelhamos no quarto e nós clamávamos ao Senhor, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós não aguentamos mais. Não adiantava eu ir para o presbitério, eu chegar para o conselho, chegar para não adiantava, porque só Deus podia mudar aquela circunstância. Irmãos, eu posso dizer que Deus mudou as circunstâncias. Em alguns momentos, Deus não muda as circunstâncias, mas Deus muda o nosso coração. Porque Deus já nos proporcionou todo o meio para consolar e para trazer a solução daquilo que nos angustia. Deus é um Deus que consola. Consolação significa alívio, dar fim aos pesares, suavização. Em meio ao sofrimento, Deus se manifesta como um Deus consolador, que conforta, que suaviza, que dá refrigério. Segundo Coríntios 2, 16, 17, ele fala assim, Deus amou a ponto de nos dar eterna consolação e boa esperança.
Jesus, na instrução, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados que choram. Se tem choro, é porque tem dor. Porque o choro, irmãos, é ausência de palavra. Eu não tenho palavra para expressar a dor, eu choro. Está doendo, eu choro. E aí Jesus fala: bem-aventurado, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Deus é toda fonte, e toda fonte de consolação vem de Deus. O nosso sofrimento, quando refrescado pelo consolo de Deus, se torna consolação para outros que estão em algum tipo de angústia e sofrimento e dor. Isso eu quero dizer, irmãos, que se Deus permitiu que você passasse por algum tipo de dor e de sofrimento, e você passou aquelas fases todas, e agora você está um pouco mais ajustado diante da dor que você passou, Deus quer que você use a sua história para abençoar a vida de outras pessoas que estejam passando pela mesma dor que você passou. E alguém pode dizer assim: pastor, mas eu não sei fazer nada na igreja. Não, a sua vida, a sua vida é um exemplo. Quando você passa pela dor, pelo sofrimento, pela aflição, você é uma testemunha viva do que Deus faz. Então, você pode ter até um ministério voltado para isso. Porque Deus te consolou. Você sabe que é possível sofrer pela dor de alguém que se foi, alguém que passou por algum momento difícil, algum momento da história de vida que você experimentou. Deus te consolou, te confortou, vai abençoar a vida de outras pessoas. Porque Deus é fonte de toda consolação. Queridos, a nossa consolação, ela é completa em Cristo, não nos falta nada. E com a visão de Paulo, diante desse antagonismo do sofrimento versus consolação, irmãos, Paulo enxerga no sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, não apenas como aquele que trouxe a cura dos nossos pecados, mas o sacrifício de Cristo, que traz o consolo, o conforto, quando nós experimentamos alguma circunstância difícil. Isaías capítulo 53 nos informa sobre Jesus como servo sofredor. Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta das suas pisaduras, as chagas, as enfermidades de Jesus, nós somos sarados. Era isso que Paulo cria. O sofrimento de Cristo foi favorável a nós, no sentido da sua encarnação, da sua humilhação, da sua morte, e Paulo via isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e diz o texto que o Pai o exaltou sobremaneira. Como Cristo é exaltado, nós somos também consolados e confortados. Participamos, irmãos, do sofrimento de Cristo, como Ele participa do nosso sofrimento, na mesma proporção, a consolação, porque Ele participa da nossa consolação. Jesus não pode estar fora quando você estiver passando por momentos de dor. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, verso 4 diz isso, porque assim como o sofrimento se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também transborda a nossa consolação por meio de Cristo. O nosso sofrimento, irmãos, a nossa consolação, poderão ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar um testemunho, e com a permissão do casal, que na época eu pude acompanhar, na região de São José do Rio Preto, havia um casal, Alaide e Ayrton. Eles tinham dois filhos. E um desses meninos, 14 anos, Rafael, passou a ter um câncer na perna. E esse câncer na perna foi crescendo, foi aumentando, embora todo o atendimento do hospital de base da região de São José do Rio Preto, esse menino veio a falecer. Esforço dos pais, empenho dos pais, apesar disso, pais crentes,
e esse menino veio a falecer. E aconteceu que a esposa, Alaide, ela experimentou uma depressão profunda, e não conseguia lidar com o fato de que aquele menino tão bonito, tão cheio de vida e sonhos, pudesse ser levado dela aos 14 anos. Eu era da cidade de Mirassol, da cerca de quase 10, 12 quilômetros de onde ela morava, e por pregar nas igrejas, de alguma forma, um dia eu fui pregar na igreja dela e depois ela pediu que voltássemos à casa dela para ter uma conversa com ela. Tinha o seu pastor, mas, enfim, quis conversar comigo e Verônica. E nós fomos, então, à casa dela. E ela dizia que todo dia ela ia no quarto e deixou o quarto do Rafael do jeitinho que o Rafael gostava. E todo dia ela ia ter contato com as coisas do Rafael e ela chorava diariamente por conta disso. E eu comecei a observar que o histórico da Alaide, ela passou a fazer daquele quarto um lugar de culto. Como o Muro das Lamentações, que representava um lugar onde o povo de Deus ia lá para cultuar, ela fez daquele quarto um lugar de culto. E, objetivamente, ela se curvava e chorava. E o choro e a constância da Alaide fazia com que ela alimentasse a dor dela. E, amados, nessa hora você tem que ser firme e tem que ter uma palavra de confrontação. E naquela hora eu falei assim: Alaide, minha irmã, você precisa parar de cultuar o seu filho que foi. E a minha esposa tinha lido um livro recente chamado O Poder do Louvor. E aquele livro, ele conta a história do fato de que na vida nós temos que sempre ter uma atitude de louvor e adoração ao nosso Deus, e não de lamento e murmuração, caso contrário nós paramos, ou tal qual o povo hebreu fica circundando no deserto durante 40 anos, sendo que poderia ter chegado em 15 dias. E aquele livro falava do quanto nós precisamos aprender a ter uma outra linguagem diante de Deus. Ao invés de reclamação, ao invés de murmuração, ao invés de lamento, adoração. Tal qual a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo de número 61, quando o Senhor Deus diz que Jesus seria ungido para tirar de nós aquela ideia de pranto e colocar em nós vestes de louvor. Tirar o espírito angustiado nos dá alegria, a fim de que nós pudéssemos ser chamados carvalhos de justiça. E na conversa com Alaide, irmãos, Deus deu uma palavra sensata, firme e séria, de forma que Verônica argumentando com ela, eu argumentando com ela, Alaide parece que entendeu aquilo. Oramos com ela ao final. Alguns dias depois, Alaide faz contato comigo: pastor, eu estou bem, pastor. Ah, é mesmo, Alaide? O que aconteceu? Ai, pastor, aquela conversa foi tão boa. Foi tão boa. Agora eu já consigo falar com as outras pessoas do que aconteceu comigo. E Deus está me usando, eu e o meu esposo, o Ayrton, para falar de Deus para famílias ou para pessoas que perderam seus filhos com câncer. Recebeu consolação, agora está sendo instrumento de consolação. É isso, irmãos. Deus quer que nós sejamos instrumentos de consolação. Deus quer usar as nossas vidas, a despeito de termos cargos ou não, de virmos à frente da igreja ou não. E por fim, queridos, como Paulo via Deus diante daquele cenário. Paulo via Deus como um Deus de misericórdia. Paulo via Deus como um Deus, o Pai de toda consolação. E Paulo via Deus como um Deus que se revela como um poderoso libertador.
Nós lemos o verso de número 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Porque Paulo, ele está no capítulo 11, ele está falando tudo que aconteceu com ele na região da Ásia. Parece que Paulo tinha uma lista de problemas, tal qual você e eu pudéssemos ter uma lista de momentos que nós fomos humilhados, maltratados, alguma coisa aconteceu, alguma circunstância difícil aconteceu na nossa vida, e muita gente está travada na vida hoje, porque essa lista está lá, ele fica conferindo a lista, olha o que eu passei, olha o que eu experimentei, olha o que eu sofri, e fica contemplando aquela lista o tempo todo. Crentes que fazem isso param no tempo. Paulo tinha lista, mas ele não ficou parado na lista, porque Paulo olhou para Deus, e como ele enxergou Deus, e ele dá o testemunho do sofrimento dele. Ele fala que a natureza da tribulação que sobreveio nele na Ásia foi acima das suas forças, ele diz, a ponto de desesperar da própria vida. E ele continua, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Eu não vou confiar em mim mesmo, eu vou confiar no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Presta atenção no que Paulo está falando, irmãos. O que eu passei na Ásia foi difícil. Paulo, quando fala, irmãos, aqui, ele está falando de desespero. Desespero. Ele não quer dizer que ele não quer dizer que pensava na morte como ele mesmo em algum momento disse, para mim o morrer é Cristo, o viver é Cristo, morrer é lucro. Aqui ele não está dizendo isso, é um outro momento que Paulo está passando, que, irmãos, Paulo está experimentando desespero. Desespero, o que é? É a condição excessiva de desânimo, em que a pessoa se sente sem capacidade de realizar qualquer coisa, desalento, desespero, uma sensação ruim, que faz com que alguém passe a olhar para a vida e não encontrar saída. Eu não tenho saída. E sem saída, bate desesperança. Desespero leva à depressão. O deprimido é alguém encurralado. Alguém que não sabe o que fazer diante de alguma situação difícil que ele está experimentando. E bate um sentimento de angústia, um aperto do peito, um descontrole, uma aflição, uma sensação terrível de perda, de morte. Eu não sei o que fazer. Paulo está experimentando o quê? Desespero. E ele acrescenta, desespero da própria vida. O desespero da vida, irmãos, pode ser identificado como um estado de angústia. E sobre angústia, a Bíblia não somente fala de Paulo, mas de muitos outros personagens que até mesmo dentro do contexto do povo judeu experimentou angústia. Citando um dos filósofos, Heidegger, ele diz assim, que o homem é um ser para a morte, por isso ele se angustia. Um outro teólogo e filósofo protestante, Søren Kierkegaard, ele fala que a ansiedade e a angústia é um medo fora de foco, por isso o homem é um ser que se angustia. É um medo fora de foco, está tudo estranho, está tudo confuso. Aí eu me angustio, aí eu fico tomado de angústia, e bate o desespero. Indo para os personagens bíblicos, Davi escreveu, por que estás abatido, ó minha alma? Nós lemos os salmos no início do culto. Por que te perturbas? Perturbação da alma. Davi também fala no Salmos 4, responde-me quando eu clamar a Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Davi está falando de angústia, de sofrimento. Elias, aquele que fugiu do rei Acabe, ele se assentou debaixo do zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, não aguento mais. Pediu a morte, porque estava desesperado. A dona Jezabel, aquela mulher era um demônio, gente. Não quero ficar perto. Tem uma Jezabel na vida aí que as mulheres são do capeta mesmo. Perversa mesmo.
e os maridos tontos igual elas, porque os maridos fazem aquilo que elas querem, e o que acontece? Perturbação. E aí, por conta disso, Elias é chamado de perturbador de Israel. E Elias tem medo. Um homem que enfrentou os profetas de Baal, enfrentou um monte de coisa em nome do Senhor, mas na sua humanidade, Elias falou assim, ó, vou deixar o moço aqui, vou subir para Horebe, eu quero ficar sozinho, eu quero morrer sozinho, não quero nem ninguém perto quando eu morrer. Elias está passando por desespero, gente. Jeremias, capítulo de número, Lamentações 1:20, fala, olha, Senhor, porque estou angustiado. Jeremias passou por uma situação difícil, foi jogado dentro do poço, porque ele era o único profeta que falava da parte de Deus, ninguém acreditava, incomodava, foi jogado no poço. Irmãos, existem alguns motivos pelos quais nós nos angustiamos. Nós nos angustiamos e entramos em desespero por causa da natureza pecaminosa. Não precisa acontecer nada, porque às vezes a gente pode entrar em quadro de desespero por conta do que o pecado fez conosco. Não está acontecendo nada, mas tem um grau de angústia, de sofrimento aí por conta da natureza pecaminosa. Segundo, por causa das perguntas que fazemos sobre a vida, das quais nós não temos respostas. É um tipo de um sofrimento filosófico. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, Senhor? O que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo da minha vida? Grifo meu, eu passei por esse desespero antes de vir para cá, tá? Nós entramos em desespero por conta dos desequilíbrios das nossas funções hormonais. E nós passamos por desespero por causa de aflições, conflitos, perseguições, doenças, problemas reais e problemas irreais. E o cenário, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, nos expõe a esse quadro de desespero. Instabilidade, incerteza econômica, conflitos políticos e ideológicos, insegurança jurídica, violência gratuita, condições pós-pandemia, daqueles que desdizem que tudo que foi dito em relação à vacina e suas consequências, agora é tudo o contrário. O uso que antes podia, hoje não. Isso angustia. A falta de perspectiva de trabalho, a dificuldade de estabelecer relacionamentos para a construção de uma família saudável, nos padrões normais, homem e mulher, tem causado angústia. E no caso de Paulo, irmãos, a perseguição sofrida, a oposição declarada, a preocupação excessiva com a igreja, o estado de vigilância constante por não poder confiar nas pessoas, a traição constante vindo sobre ele, geravam cansaço físico, fadiga, além de ter que se adaptar a cada novo ambiente. Falsos irmãos que tinham duas caras. E na frente de Paulo era um jeito, e longe dele agiam de forma leviana. Paulo, irmãos, teve que lidar com tudo isso. Tudo isso. Pergunto, como é que Paulo via Deus nessas horas? Como manter a sua fé diante desse quadro? Antes, o soldado romano, que não passava por nada disso, agora Paulo sabia quem eram os seus inimigos quando soldado do imperador romano. Mas agora, como um seguidor de Cristo, Paulo estava sempre diante de uma situação em que Satanás era opositor, ele sabia que tinha que lidar com a carne, ele sabia que tinha que lidar com o mundo, e Paulo tinha que lidar com o fogo amigo. Pessoas usadas por Satanás para impedir, para atrapalhar, prejudicar e dissuadi-lo dos propósitos de Deus. Irmãos, como disse, Paulo aqui não está dizendo, como ele falou lá em Filipenses, para mim, o morrer, o viver é Cristo, morrer, esse momento é um momento diferenciado de Paulo. Porque quando ele fala na Ásia, foi tão difícil, que eu entrei em desespero da própria vida. Ele está escrevendo, irmãos de Corinto, quando eu fui para a Ásia, foi tão difícil que eu entrei
num desespero da própria vida. Como quem diz, eu quase pedi para o Senhor para me levar. Eu não vou fazer essa pergunta, nem quero que levante a mão, mas você já pensou em algum momento em morrer para sair de algum tipo de problema? Foi isso que Paulo passou. Não aguento mais. Não dou conta. Não dou conta. Pois é, irmãos. Muitos pensavam assim porque ficaram sem saída. Talvez aquele foi um dos poucos momentos da vida de Paulo que ele tenha ficado sem saída. E ele ficou sem saída. Quero dar alguns dados estatísticos para que nós estejamos atentos ao fato. No nosso estado, no nosso país, num cálculo de 100 mil pessoas, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem pessoas que suicidam. Santa Catarina, em segundo lugar. Mato Grosso do Sul, em terceiro lugar. Em situação oposta, os que menos trazem autoaniquilamento, Pará, Alagoas, Bahia. Os baianos são sossegados, né? Ô, bichinho. Oh. Sabe qual a razão? Isso é uma pesquisa científica, tá? Razão: conflitos familiares. Família, relacionamentos, problemas. Causa maior de pessoas que têm suicidado. Segunda causa: uso de álcool e drogas. Álcool e droga. Terceira causa: um desespero por conta da própria existência. Perda de sentido da vida. A minoria tem antecedente de histórico psiquiátrico. A minoria, gente que nunca teve nada, não foi para um psicólogo, não foi num psiquiatra, não deu um aparente caso grave de ser conduzido a uma situação. Razão. Eu quero inserir ainda, nesses dados, pastores e líderes. Entrar em desespero da própria vida. Muitos pastores e líderes, por conta de fruto de esgotamento físico e mental, despersonalização, do recebimento projetivo da culpa não assumida das pessoas, a solidão e o medo de algum escândalo, também tem entrado num quadro de suicídio. A revista Ultimato, de 17 de setembro de 2018, traz no seu artigo Suicídio e o Gemido dos Pastores. No universo de pastores tradicionais, pentecostais, neopentecostais, 13% dos pastores são divorciados. 23% são demitidos ou pressionados a renunciar pelo menos uma vez na carreira. 25% não sabem o que fazer quando tem algum problema na família, ou algum conflito que precisa ser resolvido. 25% das esposas dos pastores veem o trabalho do seu marido como uma fonte de conflito. 33% se sentem queimados nos primeiros anos de ministério. 33% dizem estar no ministério um lugar difícil para o trabalho. 40% dos pastores e 47% dos cônjuges sofrem de burnout, uma patologia associada ao ambiente de trabalho. 45% das esposas dos pastores dizem que o maior perigo para elas e a sua família é o desgaste físico, emocional, mental e espiritual. 50% se sentem incapazes de atender às necessidades do trabalho. 52% dos pastores dizem que eles e seus cônjuges acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar e a saúde mental deles e de sua família. 57% deixariam o pastorado se tivessem algum outro tipo de trabalho. 70% não têm amigos próximos. 80%
acreditam que o ministério pastoral afeta a vida dele de maneira negativa. 94% sentem-se pressão para ter uma família perfeita. E 1.500 pastores deixam seus ministérios todos os meses devido ao esgotamento ou conflito emocional. E Paulo está falando que entrou no desespero da própria vida. Vocês estão entendendo a profundidade disso, irmãos? Conta até 40. Se você contar até 40, uma pessoa vai estar suicidando no mundo. 1, 2, 3, 40. Morreu um. Como é que nós estamos enxergando Deus? Queridos, e eu posso dizer de cátedra, porque um amigo meu suicidou há pouco tempo atrás. Estudou comigo, em Minas, morou na mesma república que eu, era pastor da cidade da minha esposa, Ipatinga, casado, professor, passou por um problema moral sério, mas a pressão e como as pessoas lidam com os conflitos, ele não deu conta. A primeira coisa que ele fez foi sair de casa, entrar na frente de um carro e suicidar. Desespero da própria vida. Como nós estamos enxergando Deus? E nesse quadro de loucura que o mundo está, se a nossa visão de Deus não for a mais bíblica possível, sem influências ideológicas, se nossa visão bíblica não for profundamente escriturística, nós podemos ceder a essas pressões e sermos influenciados pelo tempo presente, as aflições presentes, e talvez não tenhamos a força que Paulo teve para enfrentar aqueles desafios. Na lista, irmãos, do que nós temos aqui, do que Paulo passou, ele diz que passou por voragem no mar. Estava no mar, o navio veio a naufragar, ondas fortes. Passou entre perigos nas estradas. Paulo passou por momentos, irmãos, em que ele foi fustigado com varas. A ideia de ser fustigado com vara é como se fosse um pau de arara. Pegavam uma vara e enfiavam no ânus de Paulo. 3 vezes. Crueldade, maldade, perversidade, por causa do Evangelho. E é esse homem que está falando, chegou o momento que eu entrei em desespero da própria vida. Mas esse homem, ele diz, contudo, não tivemos a sentença de morte, para confiarmos em nós mesmos, e sim no Deus que livrará, que livra, e que livrará de todo o poder da morte. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca diante de nós o fato de que o Deus que ele cria, o livrou, livraria de tão grande morte, e ele reitera, nele eu tenho esperado, porque Deus continuaria o livrando de qualquer circunstância a qual ele passasse. Isso significa, irmãos, que Paulo tem uma visão de Deus muito além do que muitos de nós têm tido diante da dor. Nós poderíamos perguntar, nós já passamos pelo que Paulo passou? Por que nós lamentamos? Por que nós choramos? Por que nós reclamamos? Por que nós projetamos? Por que nós culpamos o pastor, a igreja e o outro de situações as quais só Deus pode trazer a solução, o conforto, a consolação para as nossas vidas? Isso significa, irmãos, que Paulo nos ensina sobre como lidar com a dor. Esse Paulo que chega a dizer lá para o seu jovem pastor Timóteo, que a vida dele estava sendo comparada como um barco que estava sendo levado pelas ondas de um rio, pelas ondas do mar, e a vida dele era essa que agora estava sendo oferecida como libação e culto.
E amados, esse Paulo que nós acabamos de ler um pouquinho da história dele, é ele que é levado para Roma, fica preso em Roma, sentenciado à morte, e pouco tempo depois da sentença, a cabeça dele é posta na guilhotina. Decepa-se pescoço de Paulo. Esse homem que nos escreveu 14 cartas. Esse homem que está nos ensinando sobre consolação. Que tinha tudo para falar, não adiantou e não valeu a pena servir a Deus. Esse Paulo que está dizendo para nós, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Isso significa o livramento ocorre em todo o tempo. Deus continuará nos livrando de todo mal. Deus será sempre o nosso ajudador. Ele conta com isso, para que as orações venham, que Paulo vai citar no verso de número 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós. Vocês também precisam me ajudar nas vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Ele está chamando a igreja de Corinto, orem por mim, para que por meu intermédio muitas pessoas também possam conhecer o Senhor. É esse Deus que eu creio. Espero que você creia nele também. Como ver Deus na dor? Deus de misericórdia, Deus de consolação, um Deus poderoso e libertador, que nos livra de todo mal, e que a despeito de qualquer circunstância, vai sempre nos amparar nos momentos difíceis. Que nós tenhamos a mesma fé, a mesma ousadia, a mesma confiança de Paulo. Deus nos abençoe. Amém.